Fala galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pellet Chips. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe, começando os palpites com vocês pro dia 29 de novembro de 2025, sabadão. E sabadão daquele jeito, com muitos jogos. Então galera, sem enrolação, vamos estar começando já. Só não esquece de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, o link tá na descrição, nosso grupo totalmente gratuito. O link também tá na descrição. E o link da BRBet para você fazer o seu cadastro e tá lá junto com a gente no nosso grupo VIP. É só fazer o cadastro, o seu depósito também e me mandar o comprovante no WhatsApp, que o link tá na descrição, beleza? Aí você vai participar do nosso grupo VIP durante um mês lá totalmente de graça, beleza? Vamos tá começando? Bayern de Munique e São Paulo, esse jogo 11h30 da manhã. E galera, que eu gosto para esse jogo aqui, pra mim, ó, Bayern de Munique muito favorito. O Bayern perdeu no meio de semana pro Arsenal, né? O Arsenal é um time forte, né? Eu falei, o Arsenal e o Bayern de Munique, os times que estão jogando o melhor futebol aí da Europa são as duas equipes, tá? Mas o Arsenal, galera, dentro de casa é muito forte, tá? Muito forte, realmente, e conseguiu vencer por 3-1. Então temos um Bayern de Munique que vem mordido para esse jogo e quem pode pagar esse pato é o time do São Paulo, tá? Joga dentro de casa, o Bayern de Munique tem tudo para amassar já do primeiro tempo. Então, para mim, vitória no primeiro tempo é uma boa, tá? Gosto dessa vitória do Bayern no primeiro tempo. 2,5 também, time muito forte, como eu falei, muito ofensivo, com uma média de mais de 3,5 gols por jogo. Então, galera, o jogo vai pro Bayern fazer 3, 4, tá? Eu acredito que o Bayern vai amassar. Mas é claro, quem conseguir pegar uma hora antes do jogo, ver se o Bayern realmente vai estar com o time titular, porque muitos jogadores se desgastaram nesse jogo no meio de semana, pode ser que mude um pouco, mas eu acredito que não, tá? Eu acredito que após essa derrota pro Arsenal vai querer mostrar um futebol dentro de casa e vai querer golear. E pega uma equipe mais fraca, né, mais inferior, então tem tudo para golear nesse jogo aqui, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem Manchester City e Leeds, outro favorito e outro time que perdeu pela Champions League, tá? Manchester City perdeu pro time do Bayer Leverkusen. Agora vem pegar o Leeds jogando dentro de casa. O Leeds que não tá no momento bom, né? Se a gente puxar aqui o Leeds, ele tá brigando por zona de rebaixamento, ele é o 18º colocado. E o City tá brigando aqui em cima, precisando muito vencer para encostar ou até mesmo ultrapassar ou passar, né, o time do Chelsea. O Chelsea que tem uma pedreira nesse final de semana, no domingo pega o Arsenal, que é, como eu falei no jogo como do Bayern de Munique, o time que está jogando o melhor futebol dessa temporada aí, 25-26, tá? E pra mim, City tem que vencer, tá? Pra mim, a vitória do Manchester City tem que vencer dentro de casa, se quiser ainda brigar por título, se quiser pegar o Arsenal, tentar pegar o Arsenal, tem que vencer. O time do Leeds, que é um time mais fraco e tá mal, né? Então, pra mim, vitória do Manchester City. A vitória do City com o over 1,5, galera, é uma boa. Lembrando que o Guardiola poupou Haaland, poupou vários jogadores, né? Então, isso também estressou quem tá nesse mercado aí das apostas. Por isso que eu sempre falo pra vocês, olha a escalação uma hora antes do jogo. Principalmente nesses jogos que pode ser que poupe alguns jogadores. Nesse jogo, pegou de surpresa porque ninguém estava imaginando ele poupar os seus principais jogadores contra o Leverkusen. Mas é sempre bom olhar uma hora antes do jogo a escalação, tá? Em todos os jogos, não custa você olhar, tá? Olha a escalação e aí você faz o seu investimento se tiver com o time titular. Se você der valor ao teu dinheiro. Agora, se você não dá valor ao teu dinheiro, aí, meu amigo, é com você, tá? Mas se você dá valor ao teu dinheiro, olha a escalação uma hora antes do jogo e bora. Aí, se tiver com o time titular, Haaland, Doku, os Foden, os principais jogadores aí que estão bem nessa temporada. Pra mim, vitória do City com over 1,5 é jogo pro City ganhar bem. Depois dessa derrota ainda, é jogo pro City amassar o time do Leeds aí. Próximo jogo a gente tem aqui Barcelona e Alavés, esse jogo meio dia 15, outra equipe que perdeu pela Champions League e tomou um amasso do Chelsea, tá? Era pra ter tomado muito mais. Tomou 3, teve uma expulsão do Araújo mais uma vez, né, prejudicando o Barcelona. Mas era para ter tomado mais porque o Chelsea jogou muita bola. Falei, esse negócio do Hansi Flick, galera, pegando essas equipes grandes, vai tomar. Quando pega equipes menores, que não tem uma força ofensiva tão grande, beleza, aí o Barça consegue sobressair. Aí até então, toma gol ainda, né? Até toma gol ainda, mesmo pegando equipes com um ataque mais fraco. Mas pegando Chelsea, Real Madrid, vai tomar ataque, tá? Então, precisa melhorar o Hansi Flick nessa questão defensiva aí do time do Barcelona. Pra mim, a vitória do Barcelona, tá? Lamine Yamal voltou, Rafinha tá quase voltando. Então, pra mim, tem o Rashford, tem Lewandowski que tá jogando bem. Mas, realmente, a expulsão do Araújo prejudicou muito o time do Barcelona. Mas aqui para esse jogo tem que vencer. Se quiser continuar nessa briga por título, né, e pegar o Real Madrid, e agora pode ultrapassar o Real Madrid. E o Real Madrid tropeçando
né, empatando ou até perdendo, o Barça se torna o líder, tá? Então é muito importante essa vitória. Para mim, a vitória do Barcelona, gols também é sempre muito bom nos jogos do Barça, tal, 2,5. Galera, o único jogo que não teve ambas marcas foi contra o Atlético Bilbao aqui, tá? Nessa temporada foi esse 4-0 contra o Atlético Bilbao, e aqui ele que não conseguiu marcar contra o Chelsea. Nos outros jogos, ó, ambas marcam. Pode ser uma boa sim, a odd tá alta, mas é um pouco mais arriscado querendo ou não, né? Porque o Alavés é um time mais fraco. Próximo jogo a gente tem aqui PSG e Mônaco. Mônaco e PSG. Galera, jogo 1h da tarde, esse time do Mônaco é azedo. Conseguiu empatar com o Pafos, tá? Um time, quem assistiu o jogo viu, o time do Mônaco superior, muito superior tecnicamente, mas defensivamente, galera, principalmente bola parada. Muito mal o time do Mônaco, muito mal. Então o PSG é muito mais time. E já mostrou isso contra o Tottenham, né, também aí no meio de semana pela Champions League. Ó, pra mim o PSG não perde esse jogo, tá? O PSG sabe, o PSG não gosta de jogar jogos contra equipes pequenas. Então quando pega um Mônaco, um Marselha, ele quer jogar, tá? Então com certeza vem com tudo pra esse jogo. Então empate no PSG, vitória do PSG, tá? O Mônaco, que pegando aqui o confronto direto, é pato do PSG, tá? Ó, 4-1 PSG, 1-0 PSG, 4-2 PSG, teve 0-0, 5-2 pro time do PSG, 3-1 pro time do Mônaco, aí 1-1, 3-0 Mônaco. Teve uns jogos ali, né? Não é tão pato assim, mas a maioria dos jogos o PSG venceu. Também um jogo para gols? Sim. Defesa muito fraca do Mônaco, como eu falei. Então a gente pode ter sim um jogo para over 1,5, odd tá baixo, né? Um 2,5. Eu não duvido que o Mônaco possa marcar também, tá? Não duvido. PSG possa tomar um golzinho, não. Próximo jogo a gente tem aqui Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. Jogo 2h30 da tarde, galera. Jogo pra gols, hein? Leverkusen está num momento muito bom, bem grande depois dessa vitória pra cima do time do Manchester City. E o Borussia Dortmund também venceu muito bem o Villarreal, se não me engano 3-0 também, tá? Pra mim, como eu falei, jogo pra gols. Já vou buscar o over 1,5, calma aí. Over 1,5 gosto bastante pra completar um bilhete, mas pra mim, principal cenário, ambas marcam. Tá? 2 grandes ataques e 2 defesas que levam gols. E galera, Leverkusen aí vem muito bem, como eu falei. Ó, 2,5 também eu gosto, tá? Pra mim é jogo pra ser bem aberto, jogo pra bater ambas marcas e pra bater 2,5. Gosto de gols pra esse jogo aqui, beleza? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Nacional e Benfica, jogo 3h da tarde, Campeonato Português. E galera, o que eu gosto para esse jogo é vitória do Benfica, tá? Nem vou enrolar. O Nacional é um time que veio da segunda divisão. O Benfica é um time que, se a gente for ver, não tá tão bem essa temporada, né? Principalmente na Champions League. Mas aqui, galera, Benfica, Porto e Sport que sobressaem muito, né? Pegando essas equipes aqui. Nacional, Famalicão, Gil Vicente, pode estar o momento que for que elas vencem, porque realmente são muito superiores, tá? O nível de investimento é muito acima. O que chega perto ali deles é o Braga. Mesmo assim o Braga tá mal. Então pra mim, vitória do Benfica, tá? Sem gols, nada, só vitória do Benfica. Próximo jogo, Atlético de Madrid e Oviedo, jogo 5h da tarde. Outro time que tá muito bem dentro de casa é o Atlético de Madrid, tá? E pega um outro time que veio da segunda divisão também, que tá mal. O Atlético de Madrid é o quarto colocado, tentando chegar aqui para brigar por título, né? Tá perto, pode chegar assim. Pega o Oviedo, que é o último colocado, tá? Pra mim é vitória do Atlético de Madrid, tá? Pra esse jogo aqui, gosto da vitória do Atlético over 1,5 também. Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Campeonato Brasileiro Série A, Vitória e Mirassol, esse jogo 4h da tarde. O que eu gosto pra esse jogo aqui? Pra mim, o Vitória, galera, vamos lá pra classificação. Antes de eu falar qualquer coisa aqui, vamos pra classificação. Mirassol, quarto colocado, o time que tá voando, como eu falo aqui pra vocês, muito bem treinado, joga muita bola o time do Mirassol, tá? Foi para Libertadores, né? E pega um Vitória que tá brigando por zona de rebaixamento, né? Tá brigando com o Santos, Fortaleza, que tem melhorado. E Santos, sei não esse Santos, hein, galera? Sei não, Santos, viu? Tem que vencer. Tô gravando aqui na sexta-feira, tem que vencer o time do Sport, né? Pra tá passando aqui, torcer pro Vitória perder pro Mirassol até empatar. Mas vamos lá, pra mim, pra esse jogo aqui, 2 gols, tá? Porque vamos ter uma equipe do Vitória em desespero para tentar vencer esse jogo e pega uma grande equipe, uma equipe forte que, como eu falei, muito bem treinado, joga muito bem, que é o time do Mirassol, e pode complicar a vida aqui do time do Vitória. A gente vai ter que ver a vontade do Mirassol. Eu acredito que vai tentar, galera, vencer o máximo de jogos que puder. O time que veio de segunda divisão, tá fazendo a campanha que tá fazendo, tá? Então imagina ficar ali entre os 3, passar o Cruzeiro, deixa eu ver se consegue passar. Consegue vencer os 3 últimos jogos aí, o Cruzeiro tropeçar, consegue passar, pensa bem em outra, melhora o prêmio também, né? Ganha um valor mais alto. Então pro Mirassol aí, que é um time de baixo investimento, que veio da segunda divisão, galera, nossa, tinha um negócio aqui no meu olho, tá me incomodando. É uma boa, tá? Então pra mim não é um time que vai tirar o pé nessas últimas rodadas não, mesmo que já tá na Libertadores, mesmo que já tá no G4.
Para mim é um time que vai continuar jogando. Só não busco dupla chance por vitória por conta disso, tá? Porque o Mirassol tá muito bem, beleza? Mais 2 gols eu gosto. Próximo jogo, galera, a gente tem aqui um grande jogo. Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores, jogo 6 horas da noite, galera. E o que eu gosto para esse jogo? É um jogaço, né? Aqui a gente vai para uma análise maior, mais alta. É um grande jogo, jogo único, então a gente pode ficar um pouco mais tempo aqui, né, galera? Palmeiras vem no momento ruim, né? Vamos puxar aqui, ó, o Palmeiras perdeu pro Grêmio, mas o time reserva. Mas aqui Fluminense com o time titular empatou com a Vitória, perdeu pro Santos e depois perdeu pro Mirassol, né? Depois dessa derrota pro Mirassol, só foi de ladeira abaixo o Palmeiras, né? Se vencesse o Mirassol aqui, ou até mesmo um empate, eu acredito que seria diferente essa reta final do Brasileirão. Temos o Flamengo, campeão do Brasileirão, né? Já vou cravar campeão do Brasileirão. Time muito bem, né? Um time muito bem. Perdeu aqui, o último jogo foi pro Fluminense. O Fluminense jogando muita bola, né? Tá difícil parar esse Fluminense aí. Se tivesse jogado assim desde o começo, tava brigando por título. Mas falando de Palmeiras e Flamengo, galera, pra mim o Flamengo não perde esse jogo. Pra mim o Flamengo é campeão, tá? Eu sei, o Palmeiras, né, tem um time forte, tem bastante palmeirense que acompanha a gente aqui, mas galera, o time do Flamengo é muito mais forte, tá? Na minha opinião, é muito mais forte que o time do Palmeiras. E outro, o Palmeiras vem nesse momento ruim, tá bom? É final, é um jogo único, o Palmeiras pode vir vencer esse jogo e ser campeão. Mas pelo momento que o Flamengo vem, né, galera, confiança no futebol é tudo, tá? Confiança no futebol é tudo. Os jogadores do Palmeiras, querendo ou não, vai passar um filme aí desses últimos jogos. Já o Flamengo chega bem, campeão brasileiro, né? Então, galera, pra mim não tem como, tá? Pra mim o Flamengo não perde esse jogo. Flamengo ou empate, ou até mesmo o Flamengo pra ser campeão. Pra mim o Flamengo não perde, tá? Jogo pra cartões, tem que analisar bastante o árbitro, tá? Porque, como eu falei, na Sul-Americana a gente esperava um jogo pra muitos cartões, mas não foi um jogo pra tantos cartões porque o árbitro segurou muito. Pode ser que o árbitro segure muito nessa final da Libertadores, mas pode ser que seja como foi no jogo ali entre Botafogo e Atlético. Já tem expulsão no primeiro tempo, jogo para muitos cartões. Então, o cenário para cartões tem que se analisar mais no ao vivo. Gols, galera, eu esperaria sair um gol. Como é final, saindo um gol, a outra equipe vai entrar em desespero que tomou um gol. Então ela vai para cima, ela vai se expor. É final, é o jogo da vida delas ali. E esse jogo pro Palmeiras é muito importante, já que perdeu o título no Brasileirão, vai dar a vida aqui. Vai dar a vida porque quer ser campeão, tá? Então, tomando um gol aí o time do Palmeiras, eu acredito que vai se abrir muito, vai pra cima e a gente possa ter um jogo aberto. Por isso que eu não indico o jogo under, mesmo que tenha a cara de ser um jogo under, mas um jogo aberto eu indico no ao vivo, saindo um gol rápido. Um gol no primeiro tempo, tá? Agora um gol no segundo tempo, galera, tem que ver o tempo. Saiu ele do meio de segundo tempo pra frente, fica de fora. Agora saindo já no começo ali do segundo tempo, dá até pra buscar mais um gol, dependendo de como tiver o jogo. Tá bom? Então analisem bastante isso, beleza? Mas, ó, pra mim o Flamengo não perde. Como eu falei, o Flamengo não perde, Flamengo pra ser campeão, eu gosto também. Mas é um jogo que pode acontecer de tudo, é uma final, um jogo único, tá bom? Mas, galera, como eu falei, pelo momento o Flamengo vai levar as 2 taças aí, viu? Brasileirão e Libertadores. Eu acredito, é a minha opinião. Yeah.